Queria que você contasse da experiência lá nos Estados Unidos. Você foi fazer um evento para brasileiros que moram lá? Eu fui fazer um evento para um lojista brasileiro. Ele foi para lá há 17 anos e montou uma loja chamada... Como que é o nome da loja dele? Você lembra, Pedro? Eu já lembro aqui, cara. Tem o TDAH altíssimo, eu já lembro aqui. Não, o nome dele, a loja dele, eu já lembro o nome da loja. Resumindo, a gente fez um Foi em Orlando? Lá. Foi em Orlando. Bom, Orlando tem brasileiro pra caramba. Muito brasileiro, uma comunidade brasileira gigantesco. A gente fez um feirão lá que a gente vendeu 30 carros em 3 dias. 30 carros em 3 dias. Só que olha que loucura. Sabe o Corolla que eu vendo a 140 mil reais aqui? Lá custa 13 mil dólares. Converte 5,20, que é o preço do real, do dólar quando eu tava lá. 5,20. É muito mais barato. Não chega na metade. É Rafael da Showcar. Rafael Showcar é o nome da loja. O Rafael, por incrível que pareça, ele também tem uma McLaren lá. A McLaren lá dele estava anunciada por 60 mil dólares. 60 mil dólares, se você converter por 5,20, não chega nem perto dos 2,5 milhões que eu paguei na minha aqui no Brasil. Mas eu moro no Brasil, eu não moro lá. Então eu tenho que jogar o jogo daqui, infelizmente. O Patek Philippe que eu tô no pulso aqui no Brasil custa 600 mil reais. Lá, a gente conseguia comprar por 400 mil reais, convertendo, pagando 5,20. É muito mais barato. Lá o acesso é muito melhor. Sabe por quê? Porque o governo lá incentiva a população, os empresários, os moradores daquela região a prosperarem, a viverem do suor do seu trabalho e prosperar. Olha que loucura dentro daquilo que você falou. Hoje, Júnior, o mercado ficou muito complexo para vender carro. Sabe por quê? A dona Maria, o seu João, o porteiro, o padeiro, o açougueiro, o frentista que ganha 2.500, 3 mil reais por mês, que é a média do piso do salário dessa galera, eles não conseguem mais comprar carro. Você acredita ou não? Porque se o cara financiar 40 mil reais hoje, vai dar quase 2 de parcela. É aquela história, né? O carro de entrada é o Kwid, e o Kwid tá custando 80 mil reais na concessionária 0 km. 80 mil reais 80 o Kwid. Mil reais aí a culpa é do Daniel, que vai vender esse Kwid financiado por 160? Ou é do governo, que faz um Kwid, um carro descartável? Sabia que o Kwid é descartável? Descartável? O motor do Kwid, repito, é descartável. O motor do Kwid é descartável. Ele tem uma vida útil e depois você tem que trocar o motor inteiro. Ele não dá reparo, o motor do Kwid. É um carro descartável. E é vendido a 80 mil reais. Vocês estão odiando o jogador ou o jogo? O jogador. Por que vocês não vão para cima do governo com a mesma força que vocês vêm para cima do Daniel por vender carro com juros? Eu tenho certeza que a nossa realidade seria outra. Tá claro? 80 mil reais num carro descartável. A porta, a espessura da porta. Eu tenho um vídeo de um C4 que eu faço essa analogia, mostrando a espessura da porta. É Sim. Dessa espessura aqui, ó. E aí a do Kwid é isso aqui, ó. Parece uma folha A4. A espessura da porta de um Kwid. Segurança que tem esse carro. Esse carro nos Estados Unidos, na Europa, nem roda. Lá não tem um nível de qualidade aceitável. Aqui no Brasil, a gente aceita tudo por ser um país emergente. Será que sabia disso ou não? A culpa não é do Daniel. A culpa é do governo. Estão batendo na pessoa errada, irmão. Bora? Bora. Então, lá nos Estados Unidos, os carros também são mais acessíveis e a galera consegue financiar a juros muito mais baixos, né? O americano não tolera juros. Quer pirar no que eu vou te falar agora ou não? As lojas, os bancos americanos amam os brasileiros, amam os imigrantes. Os imigrantes. Você acertou a palavra. Vou repetir aqui, e eu sei que esse corte vai dar muito forte. Os bancos americanos amam os imigrantes. Sabe por quê? Porque o americano não tolera pagar juros. O imigrante tolera, o imigrante paga. Mas é porque ele não tem escolha. Ele não tem escolha, não tem escolha. Carro lá nos Estados Unidos é ferramenta, irmão. É tudo muito distante, é tudo muito longe. Carro lá tem muito mais milhas do que os do Brasil, porque lá é tudo muito distante. Então, lá nos Estados Unidos, carro é uma ferramenta de trabalho. Lá eles descartam carros, como por exemplo o Kwid, Corolla, Civic, você vê na esquina abandonado. Você acredita nisso ou não? Sim, lá nos Estados Unidos, inclusive, não existe esse negócio de carro seminovo, porque lá carro com 5 anos de uso já acabou. Acabou a vida útil desse carro. O cara compra um carro na loja, entendeu? E depois disso, tipo, sei lá, se ele tirar da loja, não é que ele perdeu uma parte do valor. Se ele for revender, ele revende a metade do valor. É isso. Vou dar outro exemplo. Eu vou fazer agora, em meados de julho e agosto, eu vou fazer feirões na Mitsubishi. Eu fui contratado por uma concessionária Mitsubishi para fazer um feirão. Esse movimento que eu faço aqui no Brasil, lá em Boston agora. Boston é a maior comunidade brasileira. Só que olha o que a gente conseguiu para os brasileiros que estão lá. O cara vai comprar um carro zero, com taxa zero. Zero entrada, zero de juro e um carro zero. Quem me dera que eu conseguisse fazer... Júnior, se eu conseguisse uma condição dessa no Brasil, sabe quanto, com a minha audiência, sabe quantos carros eu venderia no dia? Pega meu celular aqui, por favor. Eu acho que a gente venderia 1.000 carros no dia, se eu conseguisse essa condição aqui, ó. Taxa zero, zero entrada e carro 0 quilômetro. Mas eu não consigo. Mas lá nos Estados Unidos eles conseguiram, a Mitsubishi conseguiu e viu a minha força nas redes sociais. Para essa câmera aqui, certo, Júnior? Nesse momento, tem quase 15 mil pessoas querendo... Ó, travou meu celular, um iPhone Pro Max,
do maior Tera que existe. Tal. Você tá vendo que a mensagem tá chegando aqui simultaneamente, Júnior? Vamos lá, são quase 15 mil pessoas querendo comprar com o Daniel simultaneamente. Será que a minha taxa é tão ruim mesmo? A pessoa que pesquisa compra comigo, Júnior. Só que o brasileiro que não tem informação me ataca nas redes sociais. Quem pesquisa, compra com o Daniel Ribeiro. Tá, você já falou um pouco de quem são seus haters, né? Isso. Amo eles, tá? Foi eles que mudaram a minha vida. Mudaram sua vida? Mudaram. Amo meus haters. Deram... Vou tatuar. Afinal de contas, eles estavam falando de você lá no Twitter. Foi assim que eu vi o vídeo. Se eu não tivesse hater, você não me convidaria pra estar no seu podcast. Cobalt. Conta aí o vídeo do Cobalt. Vamos lá. Eu vou tatuar. Eu amo meus haters, tá bom? Tá bom. Bora. Beleza. O que tem o vídeo do Cobalt? Vamos falar do vídeo do Cobalt. Quanto que custou o Cobalt? Ó, de cabeça, repito, eu tenho um TDAH muito forte, tá, cara? Eu sou... Realmente, quem me conhece sabe disso. Eu tenho que tomar remédio, inclusive, pra isso. Eu sou muito comercial e, normalmente, é uma característica de pessoas muito comerciais. Ela eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem, irmão, tá? Eu preciso que você entenda isso. O Cobalt, eu não me recordo o valor exato. O que eu me recordo é que, assim, ó, o cara precisava de um carro pra poder colocar no aplicativo. O carro que ele tinha, ótima colocação. Vamos lá, Júnior. Como que eu faço? É loucura pagar juros, não é, Júnior? Uhum. Loucura. Agora, como que a gente faz com o pai de família que precisa de um carro para colocar no aplicativo? Ele era Uber, aquele cara. E o carro que ele tava já estava descredenciado do Uber. Ele não conseguiria rodar mais 30 dias com aquele carro. Ele precisava obrigatoriamente de um carro porque era a ferramenta de trabalho para ele colocar o sustento dentro da casa dele. Como que eu não vendo um Cobalt para um cliente que precisa de um carro para poder colocar o sustento? Aí existem os especialistas em consórcio, que consórcio é menos juros, tem juros embutidos também. Eles falam que é taxa de administração. Mas para mim é juro. Tudo que você coloca um valor e quando no final dá um valor maior, é juros embutidos, irmão. Tá claro? Olha o que ele falou para mim, Daniel, na negociação. Daniel, eu tenho um carro X que não dá mais para eu rodar no aplicativo. Eu preciso de um carro mais novo e que eu consiga continuar a minha jornada de Uber. E eu vendi o Cobalt para ele. E as pessoas estão fazendo o cálculo em cima do juro, mas não conseguem fazer o cálculo que aquele carro dá ROI para ele. Ele consegue lucrar com aquilo e com aquele carro ele paga a parcela do juro e ainda coloca alimento dentro da mesa dele. Ele tinha qual carro mesmo? Eu não me recordo. Tem que pegar a negociação, tá nas redes sociais. Camarada. Puxa aí para mim. Pede pro Danilo puxar do Cobalt. Qual mais que você tem interesse? Que aí eu já mando a minha equipe me ajudar. E, Júnior, a carga de informação são 150 carros vendidos. Eu só lembro desse do Cobalt, do Celta. Eu tenho a carga de informação, 5 mil negociações postadas nas redes sociais. Então é humanamente impossível lembrar de todas. E todas estão viralizadas, graças a Deus. Tá bom. Pega um carro aí que você vendeu, carro de luxo. Vamos falar de uma Saveiro, que tá bombando também aí? Uma Saveiro que deu 130 mil o valor final dela. É o mais recente, eu acho que eu vou conseguir lembrar. Tava anunciada por 65.900, 65.900 e o valor total deu 130. Em 60 meses. O cliente que estava acompanhando a Saveiro, o score dele era muito baixo, só aprovava em um banco. Um banco que entende, que olha e vê, pô, esse cara aqui, a conta de luz dele vira e mexe, ele atrasa, a conta de água vira e mexe, ele atrasa, e vai pontuando ali o score do cara. Ah, deu um score aqui, vale o risco, vou emprestar o dinheiro para ele. Mas quando tem o risco, o banco sobe a taxa de juros. Então o Cobalt tem... Então, ele tinha uma entrada para dar, que era esse carro que não estava rodando mais. Exato, eu peguei esse carro como parte de pagamento. O carro que ele deu como parte de pagamento já tinha um valor de quitação, Júnior. Tá. A carga de informação, olha isso aqui. Quanto tempo você ficou com o seu Celta, você lembra? Na época. Quase 1 ano e meio. Você financiou em 36 vezes. Você falou isso aqui pra mim. 36 vezes é o equivalente a 3 anos. Você quitou o Celta? Não. 90% dos brasileiros nem quitam o carro. O que a gente faz? A gente usa durante um período, daqui a pouco a gente atualiza o carro e quem acaba quitando sou eu mesmo. O lojista que quita, o que sobra lança como parte de entrada e você sai com um carro mais novo. Então assim, a galera faz a conta final. Mas o brasileiro, a média nacional, são 2 anos com o carro. Quem tá dizendo isso não é o Daniel, só pesquisar no Google. A média nacional de um brasileiro são 2 anos com o carro. Se o cara financia 48 vezes, ele paga 50% só do carro. O restante, ele dá na loja, a loja quita, o que sobra de entrada, nós embutimos no financiamento e ele sai com o carro mais atualizado. Então acaba que nem quitou. E por que ele está fazendo a conta final, sendo que ele nem quitou essa conta? Tá claro, Júnior? O brasileiro precisa de muita informação e eu quero dar elas com clareza para vocês. Bora. Achou aí? Manda eles procurarem todas, tá? Olha lá. Vamos lá. Então tá, vamos focar então, antes de ver qual carro que o cara tinha e no preço, um Cobalt para ele rodar, qual que era o ano da máquina? Não me recordo, mas era acima do que a Uber estipula como ano limite para começar a rodar dentro do aplicativo. E aí a gente conseguiu converter essa negociação. Tanto é que eu falo isso, na negociação a gente fala isso. Para qual que está sendo essa finalidade? Cara, eu vou colocar esse carro no app, vou colocar para rodar porque é daqui que eu ganho meu sustento. E a galera não vê a negociação toda, a galera só vê a conta. 48 vezes, 60 vezes. Eu lembro pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal faz muita coisa com aluguel de carro. Opa!
Principalmente Muita pra quem coisa. quer rodar com o Muita aplicativo. coisa. Porque assim o cara pode rodar. Eu tenho Com a- por baixo, Júnior, na minha base hoje, agora, no meu WhatsApp ali, ó, 40, 50 pessoas que nem trabalham como lojista como eu não. Eles têm no CPF dele, da esposa, da mãe, da sogra, 40, 30 carros financiados. Nome de amigos, nome de CNPJs, eles têm um monte de carro que eles financiaram, pagam juros pro banco, mas a rentabilidade do aluguel paga a parcela dos juros e ele tem o patrimônio. Amanhã depois, quando quitar, ele tem o patrimônio. Ele revende e ainda ganha dinheiro nessa negociação, porque o carro se pagou. Você concorda comigo ou não? O carro se pagou. Ele vende o carro, ele lucrou na operação. E o brasileiro não sabia dessa informação.